Hoje nós vamos ler Provérbios também, depois de Salmos, no capítulo 27. Provérbios 27, 12. Provérbios 27, 12 diz assim, olha: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. E esse versículo ele é muito interessante. Ele fala, como nós lemos, que o prudente... Você lembra o que é uma pessoa prudente? Você lembra que Jesus ele contou uma parábola falando de 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, ou loucas em outras traduções? Então quem é o prudente? Prudente é a pessoa atenta, diligente, que observa as coisas e se prepara para o que está por vir. Esse é o prudente, que age com prudência. O prudente, ele antecipa o perigo e evita ele. Assim fizeram as virgens prudentes lá na parábola do Senhor. Elas sabiam que ia esperar o noivo e elas já imaginaram, pode ser que o noivo demore, então vou deixar minha lâmpada, minha lamparina cheia. As nécias, as que não eram prudentes, que eram simples, o que elas fizeram? Elas não cuidaram em deixar a lamparina cheia, elas foram desligadas. Eu vou aqui de qualquer jeito, talvez ele não demore, não sei, na hora eu dou um jeito se faltar o azeite. E o que aconteceu? O noivo demorou, o azeite delas acabou, elas pediram emprestado às virgens prudentes que tinham azeite na lâmpada, e elas disseram, não vamos emprestar o nosso, para que não acabe o nosso e o de vocês também, vai comprar em algum lugar, e elas foram comprar. O prudente, ele vê o mal e se esconde. É a primeira parte do versículo. Quem é prudente, como eu já disse, o prudente, ele pensa nas possibilidades que tem mais na frente. Ele não deixa para tomar uma atitude só quando o mal acontece. Mas ele pensa que algo pode acontecer e por esse algo que pode acontecer, ele já se prepara. Então ele é prudente, ele antecipa. E quando acontece algo que é inesperado, ele já está preparado. Que para ele não é inesperado porque ele se antecipou. Então o prudente, ele vê o mal e se esconde. Quando uma pessoa é prudente e ela vê o mal lá na frente, ao invés dela passar, ela se esconde. Uma vez, quando eu era obreiro, lá uns anos atrás, um irmão que também era obreiro, ele estava contando um testemunho. E ele subiu no altar e estava dizendo, pastor, é porque... Ele era um jovem, tinha uns 14, 15 anos. Dizia, pastor, porque eu vinha da escola, aí perto da rua da minha casa tinha um tiroteio. Estava acontecendo um tiroteio. Mas eu sou de Deus, eu sou um homem de Deus, eu não tive medo. E eu passei no meio daquele tiroteio e não teve nada comigo. Graças a Deus que Deus deu livramento para ele. Mas só que o pastor chamou a atenção dele. Por quê? Porque não foi uma atitude prudente. Não foi uma atitude sábia. Por quê? Não é porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você vai ver o perigo, vai ver o mal e vai deixar de evitar o perigo, o mal. Você já viu aquelas pessoas que pulam de uma corda de um lugar bem alto, do bungee jump, se amarra numa corda e pula lá 100 metros de altura, 80, 70 metros de altura? Aquela pessoa ali é uma pessoa simples, na linguagem da Bíblia aqui. Uma pessoa que não é prudente. Gente, ali é um risco terrível da pessoa se lançar, confiando numa corda de elástico daquela. Se a corda arrebentar, você já parou para imaginar? Só que a pessoa, ela sabe dos riscos que tem, mas ainda assim ela assume o risco pelo desejo que ela tem de um pouco de adrenalina, de se aventurar. É loucura. A pessoa coloca em risco a própria vida. Então o prudente vê o quê? 100 metros de altura, uma corda para me segurar, eu só tenho uma vida, eu não sou nem gato, que o povo diz que tem 7. Então o prudente, ele olha para esse perigo e analisa, meu irmão, isso aí não dá para mim não. É como o irmãozinho do tiroteio. O prudente está tendo um tiroteio ali, eu vou por aqui, eu vou passar longe. Então o prudente, o servo de Deus que é prudente, ele vê o mal e se esconde, meu irmão, ele evita o mal. Se você for caminhando aqui na estrada e lá na frente
Você vê um leão, está a 100 metros de você. Você enxerga um leão, o que você vai fazer? Eu vou passar por ele, porque eu vou passar por cima, que nem diz o louvor que eu canto na igreja, eu vou passar por cima. Você vê o leão, você vai enfrentar ou vai evitar? Lógico que, prudentemente, você vai evitar. Você vai cortar caminho, sair para um lugar mais longe que você puder ficar do leão. Mas o simples, o que é que ele faz? Ele arrisca. Ele vê o mal, como diz aqui, mas o simples passa adiante, sofre a pena. O simples, ele passa pelo caminho do leão e o leão devora ele. Então, povo de Deus, você que é uma pessoa prudente, você que é uma pessoa que olha para o perigo e analisa a condição e evita, é dessa maneira que você tem que agir. A Bíblia fala, lá em Tessalonicenses, não precisa se abrir, lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a palavra de Deus, ela diz assim, Tessalonicenses 5:22, a palavra do Senhor diz assim, abstende-vos de toda forma de mal. Em outras traduções, a Bíblia diz assim, fugi da aparência do mal. É mais ou menos o que Salomão aqui nos Provérbios diz, que o prudente, ele se desvia do mal. É o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22. Foge de toda aparência do mal. Você lembra de José, o José do Egito? Ele foi para o Egito ainda um rapaz jovem, não tinha nem 20 anos ainda. Tinha cerca de 17 anos. Quando ele está lá no Egito, o que acontece com ele? Ele vai trabalhar na casa de um homem poderoso lá no Egito, de Potifar, que era servo do rei do Egito. E lá, trabalhando para Potifar, a mulher de Potifar seduz José, tenta José, todo dia ela cobiça José e chama José para ter um relacionamento com ela. Mas só que José é um homem prudente, é um homem temente a Deus, é um homem fiel, que vê o mal e se desvia dele. Ao invés de cair na tentação, de cair e ceder os desejos da carne, José fugiu, como diz Paulo lá em Tessalonicenses, fugiu da aparência do mal. José não quis ser aquele tipo de crente que acha porque é crente, ele é uma pessoa que está livre de cair no pecado. Não se engane, seja homem ou seja mulher, seja de Deus ou não, todos nós estamos sujeitos a cair na tentação do pecado, se não vigiar. Se não vigiar, qualquer um cai na tentação do pecado. Mas o que José fez então? José fugiu. Quando a mulher de Potifar tentava ele diz, não posso trair a confiança do meu Senhor. Então José corre, foge, vai embora, não cede aos impulsos da carne, às cobiças, às tentações, às seduções, aquilo que a mulher de Potifar oferecia para ele, deita-te comigo. José foge da aparência do mal. O homem prudente, a pessoa prudente, ela desvia do mal, ela foge do mal, se esconde do mal. E foi isso que José fez, quando diante dele o mal se apresentou na forma de tentação. Então você, como homem de Deus, mulher de Deus, quando o mal se apresentar para você, você tem que fugir, correr, se esconder e não tentar vencer o mal com a força do seu próprio braço, porque você não vai vencer. Você vai cair, você vai ceder, porque o mal vai ser mais forte do que você. O desejo vai ser mais forte do que você. Então, quando o mal se apresentar diante de ti, fuja, se esconda. Não pague para ver. Porque José não fez isso. Amém, gente? Outro homem de Deus, Daniel, quando Daniel estava lá na Babilônia, também era um jovem ainda, mais ou menos a idade de José. E lá também Daniel, ele foi tentado, mas só que dessa vez, tentado no sentido da alimentação. Ofereceram para ele comer e para os outros jovens as melhores comidas da Babilônia. Gente, pode parecer simples, mas é uma coisa bem difícil. Quantos de nós caímos na tentação da gula, de comer algo só porque se aparenta saboroso, gostoso, delicioso? A gula é um pecado. Eu já falei para vocês aqui em algum culto, em algum dia, que a gula é um pecado.
E quanto de nós cedemos à tentação da gula? De não controlar o desejo de comer algo. Então, Daniel lá na Babilônia, ele era escravo, como os outros. Estava em uma posição melhor, mas era escravo ainda assim. Então, colocaram diante dele um banquete e disseram: olha, vocês vão comer das iguarias do rei. Vocês vão comer picanha, churrasco, vocês vão tomar cerveja, as melhores cervejas, os melhores vinhos, as melhores bebidas do reino da Babilônia, as melhores comidas feitas pelos melhores chefes da Babilônia, do mundo inteiro vocês vão comer. É uma tentação, porque uma das melhores coisas da vida qual é? Comer, é ou não é? É. Mas só que Daniel, a Bíblia diz que ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Olha que coisa maravilhosa. É um homem prudente aí também, fugindo da aparência do mal. É o prudente se escondendo do mal, porque ele sabia que aquelas comidas da Babilônia, elas eram oferecidas a demônios. Elas eram consagradas a ídolos. A Babilônia, que a Bíblia chama ela da grande mãe das prostituições da terra, que todos os reis da terra se prostituíram com ela, com seus pecados, com suas idolatrias, com o seu engano, as suas feitiçarias. Então Daniel sabia que tudo ali naquele reino ali era oferecido a coisas erradas, a deuses estranhos. Então ele disse: olha, eu não vou comer isso aí não. Eu prefiro comer somente legumes. Me dá só legumes para mim e para os meus amigos. E depois ver se nós não estamos com a melhor aparência do que os jovens que vão comer os manjares do rei. Então, gente, eu estou falando desses exemplos para a gente entender como nós devemos também fugir da aparência do mal. Cada um de nós aqui, em algum momento da nossa vida, já foi tentado e pode ser novamente tentado, seduzido. O mal pode aparecer diante de nós e oferecer uma proposta. Então nós temos, aqui como servo de Deus e serva de Deus, fugir da aparência do mal. Como diz Provérbios 27:12, vê o mal e se esconder. Porque se você deixar de dar ouvidos a esse simples versículo, esse simples ensinamento, e fazer como o simples vê o mal e passa por ele. Se Daniel fosse um homem simples, ele tinha falado: eu vou comer também esses manjares aí. Eu vou me cair aí com toda a minha vontade nessa alimentação e vou matar minha fome. Mas ele não fez isso. Que talvez se ele tivesse feito isso, ele não tinha sido honrado como Deus honrou ele na Babilônia. Se José lá no Egito tivesse cedido à tentação da mulher de Potifar, tivesse sido simples e aceitado ali adulterar com a mulher de Potifar, José certamente tinha sofrido as consequências, porque a Bíblia diz que o simples vê o mal e passa adiante. E porque ele não se desvia do mal, ele sofre o dano, ele sofre as consequências. Então José se desviou do mal, Daniel se desviou do mal. E não importa quem seja, se o mal está na frente, fuja dele. Fuja da aparência do mal, se desvie dele, se esconda dele. Jesus, só para você ter uma ideia, Jesus, quando esteve aqui, uma vez ele estava com os discípulos, falando para eles sobre o tempo que ia chegar, que ele ia morrer, ser crucificado. Ele ia ser morto. Então Pedro, ele diz para o Senhor, ele diz assim: não, mestre, de jeito nenhum que vai acontecer isso. Está escrito lá, deixa eu encontrar rapidinho aqui para ler para vocês. Mateus 16:22, 16:23, melhor dizendo, a palavra diz assim, o 22 diz assim: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus, ele estava predizendo a morte dele, estava dizendo: olha, meus filhos, daqui um tempo, vai chegar um dia aí que eu vou ser morto, eu vou ser entregue aos gentios, eles vão me bater, vão me humilhar, vão me matar. Mas Pedro, ele diz: não, de jeito nenhum, tem compaixão de ti, Senhor. Ele diz para Jesus: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Aparentemente parecia um bom conselho, parecia ou não?
Alguém diz assim, rapaz, tem pena de ti mesmo, rapaz, tu vai deixar esse povo te matar, te humilhar, te bater, fazer o mal contigo. Não deixa eles fazerem isso não, o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Tem compaixão de ti, Senhor. Parece um conselho bom. Mas olha a resposta de Jesus para Pedro, diz assim, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas de Deus, e sim, não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha, quando Pedro chegou cheio das boas intenções, dizendo para o Senhor, Senhor, não deixa isso acontecer contigo. Jesus disse para ele assim, arreda Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Jesus sabia que o que estava falando na boca de Pedro não era de Deus, era o próprio diabo falando na boca de Pedro, para que ele não cumprisse o propósito de Deus na vida do Senhor, do Filho dele aqui na terra, para que ele não se entregasse, o homem não pudesse ser salvo pela morte e a ressurreição de Jesus. Então Jesus foi o quê? Prudente. Se ele fosse de outra, ele dizia, rapaz, sabe como não é mesmo, Pedro? Quer saber, eu não vou me deixar eles me matarem, não. Mas ele não foi simples, ele foi prudente, como sempre foi prudente. Então veja, 3 exemplos só de José, o exemplo de Daniel e do próprio Senhor Jesus, que foram colocados diante de uma decisão. Mas eles conseguiram vencer. Por quê? Porque foram prudentes diante do mal que apareceu na frente deles. Então seja uma pessoa prudente, antecipe. Por que sempre recomenda que quando você ande de moto, você use o capacete? Por que diz assim, olha, use o capacete? Por quê? Porque é com a intenção de que existe a possibilidade de acontecer um acidente. E no caso de acontecer um acidente, a peça mais frágil do seu corpo seja protegida, que é a cabeça. Mas só que nós, teimosos como somos, nós somos nisso simples, desobedientes, e costumamos fazer o quê? Andar sem o capacete, acreditando que eu vou só ali e não vai acontecer nada. Mas só que você sabe que às vezes nesse caminhozinho daqui para ali pode acontecer muita coisa, não é verdade? Pode acontecer. Ninguém quer que aconteça nenhum mal. Mas só que nesse mundo nós estamos sujeitos a o mal acontecer na nossa vida. O que a lei diz também sobre andar no carro? Use o cinto de segurança. Para quê? Antecipando um possível acidente. O cinto de segurança, ele ajuda no caso de um choque, de que o motorista seja lançado para fora do carro, bata a cabeça na direção, bata a cabeça no para-brisa e se arrebente e morra ali por algo que poderia ser evitado. Mas só que muitos também fazem quando andam de carro? Não usam cinto. É ruim, é chato, incomoda. Só é aqui e ali. É simples. O simples vê o mal e passa por ele. Não seja uma pessoa simples não, povo de Deus. Nessas pequenas coisas, você tem que ser prudente também. A pessoa acaba de tomar banho e vai mexer em coisa de energia elétrica. Ela está correndo risco também de poder tomar um choque, se acidentar. Então, sofrer as consequências da imprudência de ser simples. Esse versículo, gente, ele é bem curtinho, é bem simples para nós. Mas ele tem um grande ensinamento para nós. Que nós, como servos de Deus, devemos ser prudentes. Prudentes. Depois ele conheceu mais outra mulher, que foi Dalila. Mais uma vez, Sansão. Dalila não é mulher para ti, é a mulher dos filisteus, nossos inimigos, Sansão. Você não está vendo o mal não, Sansão. Seja prudente, Sansão, vê o mal e se desvia dele. Evita o mal, foge da aparência do mal, Sansão. Sansão casa com Dalila. Namora Dalila, o que acontece? Dalila engana Sansão. Ameaçada, né? Dalila ali foi ameaçada, coitada também. Os próprios conterrâneos dela ameaçaram de matar ela e a família dela se ela não descobrisse o segredo de Sansão. Então Dalila usou todo o charme que a mulher usa para seduzir o homem. Até quando Sansão entregou de onde vinha a força dele, que não era do cabelo, mas da aliança que tinha com Deus. E a partir do momento que ele quebra a aliança com Deus, que ele deixa ali o voto do nazireado, o Espírito do Senhor sai de Sansão. Sofreu
consequência terrível, acabou morrendo.